Você está comprando seu imóvel através de financiamento bancário e é informada que o contrato ficou pronto para ser assinado no banco. A pergunta que eu sempre recebo é: eu vou assinar o contrato, mas quando que eu assino a escritura? Bom, essa é uma dúvida muito recorrente, por isso eu fiz esse vídeo. O meu nome é Eduardo Azevedo, eu vou deixar aqui meu contato para quem queira tirar qualquer dúvida a respeito desse tema. E eu quero pedir também para que vocês se inscrevam no canal, porque assim eu vou saber, o canal crescendo, eu vou saber que as informações que eu estou passando aqui são relevantes, né? E vai nos incentivar a fazer novos vídeos, passando um pouco dessa experiência aí de mais de 15 anos de mercado. Então, mas vamos para a prática como é de hábito aqui com a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês, basicamente, o que você vai estar assinando no dia que você for convidado pelo banco ou pelo seu intermediário, quem estiver intermediando sua operação, para assinar o compromisso de compra e venda junto ao banco, né? Que já é a tão sonhada escritura que você está aguardando. Vamos lá, na prática, esse daqui é um contrato da Caixa. Veja que a Caixa chama de contrato de venda e compra. Contrato de venda e compra de imóvel. Mútuo e alienação fiduciária em garantia no Sistema Financeiro de Habitação, SFH, com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS. Nesse caso específico, nesse exemplo que eu peguei, a pessoa utilizou de FGTS. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? O banco chama de contrato esse documento, e esse mesmo documento ele vai ser chamado de instrumento particular pelo próprio banco. Tá? Então, não quero que você se confunda, e eu vou explicar aqui para que você acabe logo com essa dúvida. Olha, eu vou assinar qual documento? É um instrumento particular? É uma escritura? Ou é um contrato? O banco chama de um contrato porque, afinal de contas, você está contratando um empréstimo, e esse empréstimo, que pode ser de 30, 35 anos, seja lá o período que você está contratando, e nesse empréstimo, nesse contrato, vem as cláusulas relacionadas ao seu vínculo com o banco, vem cláusulas relacionadas às possibilidades de inadimplência, por exemplo, vem as cláusulas relacionadas à taxa de juros que você contratou, ao período que você contratou, o valor da prestação que você contratou. Então, isso é sim, esse documento é sim um contrato, que aos olhos do banco, ele vai sempre estar chamando de contrato. Olha, eu quero que você venha para assinar o contrato. Tá? Mas é o contrato que te dá a compra e venda do imóvel, tá? É o título que vai ser registrado para que seja feita a transferência da propriedade para você, e é por esse mesmo título que esse imóvel vai ser alienado em garantia. Mas vamos tentar simplificar. O banco está chamando aqui de instrumento particular. Por que instrumento particular? Geralmente fica a dúvida do seguinte: eu vou assinar no banco, mas eu vou ter um escrevente, eu vou ter que ir num cartório para assinar esse documento, ou vou assinar um outro documento no cartório, porque em mente, geralmente, nós temos que uma escritura ela é assinada em cartório. Sim, a escritura é assinada em cartório, uma escritura pública ela é assinada em cartório. Porém, quero que você leia com atenção o que diz o título do documento aqui. Por este instrumento particular, ou seja, ele foi feito pelo banco sem a presença de um cartório. Por este instrumento particular, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 da Lei 4.380, 1964. As partes adiante qualificadas contratam a presente operação de venda e compra do imóvel residencial mútuo com obrigações de alienação fiduciária em garantia no Sistema Financeiro de Habitação nas seguintes condições. Então, quero que você entenda um padrão. Independente do banco que você está contratando, que você está fazendo o seu financiamento bancário, os bancos utilizam o mesmo padrão. Você percebeu aqui que existe uma lei, que essa lei autoriza que um instrumento particular feito pelo banco tenha força de escritura pública. Ele chama aqui um instrumento particular
com caráter de escritura pública. Agora vamos ver outros bancos para você entender que isso é um padrão. Vamos para o Banco Itaú, por exemplo. Veja que lá em cima ele chama de contrato, porque o banco vai identificar internamente, inclusive, através de um número de contrato, do que você contratou com o banco. Mas veja que logo em seguida ele está chamando de instrumento particular, de venda e compra de bem imóvel, financiamento, com garantia de alienação fiduciária e outras avanças. Aqui a mesma parte que você leu lá no instrumento da Caixa Econômica. Instrumento particular... Opa, desculpa, já fui para o próximo. Instrumento particular com força de escritura pública em função da lei. Alienação fiduciária de imóvel em garantia. Então, perceba, o Banco Itaú também chama de contrato, porque internamente ele vai identificar através de um número de contrato, assim como a Caixa Econômica. O Banco Itaú ele também está dizendo aqui que é um instrumento particular com força de escritura pública em função da lei. Então, você tem um instrumento particular que, ele, nesse caso, substitui a escritura pública feita em cartório. Perfeito? Então, aqui a gente já matou essa informação, essa dúvida. Né? Eu preciso ir ao cartório para assinar uma escritura pública quando eu assino um instrumento, um contrato junto ao banco para dar alienação? Não, porque esse instrumento ele tem aqui o Santander, olha, ele chama de eficácia de escritura pública. Perceba que o contrato do Santander é um contrato de compra de imóvel, venda e compra de imóvel, financiamento, ele tem a numeração do contrato e ele fala do instrumento particular com a eficácia da escritura pública em função da mesma lei, tá? E aí vem todos os detalhes no contrato, que em outro vídeo eu vou falar sobre isso, sobre o que compõe o contrato, o que compõe esse instrumento particular com força de escritura, que é um contrato de alienação fiduciária, que a gente vai ter aí as partes, vai ter o quadro resumo, né? Tem muita informação que eu posso passar para vocês, mas vou passar em outro vídeo, porque não é a função desse daqui. E para finalizar, eu coloquei também a escritura do Bradesco, que é o contrato do Bradesco, que esse é um pouco mais complexo, mas o que importa aqui é mostrar para vocês o padrão. O padrão é o mesmo. Eu falo de mais complexo porque o do Bradesco ele chega a ter mais de 40 páginas. Aqui até coloquei a última página aqui, página 38, e mais alguns anexos que vêm junto ao contrato do Bradesco. É muita informação, né? Você vê nessa última página aqui, ele está falando aqui do valor a ser liberado ao vendedor, das despesas da aquisição junto ao próprio Bradesco, que fala da tarifa de avaliação que foi paga aqui ao próprio Bradesco. E isso aqui a gente está falando da página 38, né? Então é um contrato bem cansativo, esse contrato do Bradesco, diferente do que a Caixa Econômica já foi assim. O contrato da Caixa hoje a gente não passa de 15 páginas. O do Itaú da mesma forma, está bem resumido, Santander, mas o Bradesco ele continua, Bradesco e Banco do Brasil, eles continuam ainda com muita informação no próprio contrato. Então veja aqui, mesmo padrão no Bradesco, você encontra a numeração do contrato, tá? Você encontra a informação que é um instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra, e alienação fiduciária, entre outras avanças. Mas vem a informação, que é um instrumento particular com o efeito da escritura pública nos termos do parágrafo 5, tudo aquilo que a gente já leu, né? Acrescido do artigo 61 da lei. Tá bom? Então, por força da lei, os bancos podem utilizar de um instrumento particular para fazer um contrato com força, eficácia, foram os termos que nós ouvimos aqui, com força, eficácia, com caráter de escritura pública. Resumindo, você não vai assinar uma escritura pública complementar esse documento. Não, esse documento, ele é um documento que tem a força de uma escritura pública. É um instrumento particular, sim, com força de escritura pública.
é um contrato, sim, com força de escritura pública em função da lei. Tá bom? Então, como eu falei, eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas, que ajude a tirar muitas dúvidas. Se você pretende comprar seu imóvel com financiamento bancário, eu recomendo que você entre na descrição do vídeo, que eu vou deixar para você aqui embaixo, eu vou colocar um link para você ter acesso a todas as informações de um contrato de compra e venda com alienação. Tá? Você vai saber o que é a estrutura desse documento. Né? Como eu falei, tem contrato que tem aí mais de 40 páginas, mas a estrutura do documento, se você dominar, vai ser muito importante, porque no dia que você for chamado para assinar esse documento, que vai estar lá, comprador, você, junto com os vendedores, e você vai ter ali aproximadamente, vamos supor que você tenha 1 hora para assinar esse documento, 30 minutos, 1 hora para assinar esse documento. Você se deparar com um contrato com diversas cláusulas que você nunca conheceu antes, que você não tinha essa informação antes, as dúvidas, será que serão supridas todas na hora? Então, eu recomendo que você entre aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Para você conhecer, ter acesso ao que é um quadro resumo, o que são as partes, a CCI, cédula de crédito imobiliário, se tem, se não tem, o que é isso. Seguro, todo contrato você vai se deparar com um seguro que você vai estar contratando ali. No meio disso tudo, você está contratando o seguro que está embutido. Aí você não sabe o que é um seguro por morte e invalidez permanente, que é chamado MIP, tá? O seguro danos físicos ao imóvel. Então, eu recomendo fortemente que você entre aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar esse link para você tomar conhecimento. Se inscreva no canal, tá? E não deixe de fazer contato para qualquer dúvida que você tenha. Mais uma vez, eu espero que esse tema aqui tenha sido útil para vocês, que vocês possam realmente chegar no dia da assinatura da sua escritura e não perder a felicidade em função do medo do que você está assinando, tá bom? E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com outras pessoas que você sabe que estão no processo de compra, estão buscando um financiamento imobiliário, estão buscando a compra do seu imóvel, porque isso daqui pode sanar muitas dúvidas e eu vou continuar à disposição para qualquer dúvida adicional, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, eu vou finalizar por aqui.